chegamos ao momento mais importante desta reunião, quando vamos ministrar a palavra nesta manhã. Temos 50 minutos para isso. Estamos falando sobre este livro do nosso apóstolo, maravilhoso. Você deve adquirir esse livro, A Provisão Total de Deus. E estamos na 5ª aula, para você ter uma ideia, né? Nesta releitura do livro. Hoje chegamos ao tópico 4 da nossa apostila. Então você que não pôde estar nos cultos anteriores aqui comigo, ou também não esteve conectado, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, o Missões Cristo Vive, e lá você vai encontrar a playlist de todas as mensagens deste tema, e algumas até de 2017. Então você vai poder acompanhar. Você pode também, na nossa página do Face na página, no grupo Escola de Capacitação do Facebook, tem lá o grupo Escola de Capacitação. Você pode acessar também as apostilas, que eu sempre posto ali também. E acompanhar conosco, né, esse dia a dia da nossa Escola de Capacitação. Hoje, continuamos no tópico 4 da apostila, entre os capítulos 4 a 9, e começamos no capítulo 8, foi onde nós paramos na semana passada, que fala exatamente de obediência, né? Obediência. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus. Quero mais uma vez, como sempre faço, ao ministrar a Tua palavra, declarar, Senhor, a minha submissão total ao trono da Tua graça, ao manto apostólico que cobre este ministério, a visão que Tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo para a última reforma protestante. Pela Tua graça sou o que sou. Fala aos nossos corações, Pai. Assim estou certo, submetidos, Deus, dentro desta visão do Todo-Poderoso, as 14 epístolas como prisma da Tua palavra, de que nós seremos poderosamente abençoados por esta graça, que edifica, que dá vida e que dá herança, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Joel querido. Mais uma vez, muito obrigado a todos que ministram no culto. A minha palavra de gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo e da bispa Rosana, nossos bispos primazes, nossos bispos nacionais, bispos de oração, toda a família do nosso apóstolo, pelo carinho, pela confiança que tem no meu chamado, toda a liderança, o corpo de bispos de liderança deste ministério, que tanto respeitam e honram também o nosso chamado, o meu chamado e da minha esposa, em tudo que fazemos nesse ministério, especialmente por essa grande porta que é podermos estar aqui, né? Um beijo, apóstolo, bispa, e o nosso sentimento de gratidão sempre, pela honra de podermos ministrar todas as terças-feiras na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Então, feitos saudações, agradecimentos e a nossa oração inicial ao nosso Deus, eu quero continuar com você no nosso item 8, né, o nosso capítulo 8, está na página 97, quando o subtema é obediência à ordem de Deus, obediência. Então, nós grifamos na apostila a palavra obediência, a importância de obedecer. Nós não vamos nos ater tanto a todo o conteúdo deste livro, porque eu sempre digo a você, o livro você deve ler em casa, né? Seria uma leviandade da minha parte, uma falta de caráter, eu pegar e chamar você aqui para ficar lendo o livro com você, né? Você deve ler em casa, mas claro que nós usamos o contexto do livro para trazermos sempre uma palavra direcionada a cada culto, e por isso vamos falar um pouquinho sobre este capítulo, e depois vamos entrar no capítulo 9, que é o tema central de hoje, que diz: Deus quer a tua prosperidade. Mas primeiro, no capítulo 8, aqui na página 96, nosso apóstolo diz assim, olha, reportando-nos agora um personagem bíblico, obediente ao chamado, é a execução das ordens de Deus. Lembramos-nos de que o Deus do profeta Elias é o mesmo Deus que nós amamos, acreditamos e adoramos. Ele coloca essa passagem maravilhosa de 1 Reis, não é? Quando o Senhor manda, então, Elias sair e dizer com autoridade ao rei
e ele disse, olha, ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retirai-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente, ordenei a corvos. Então, eu não vou ler todos os textos, você deve conhecer essa história linda, né? O mesmo profeta que disse, na minha palavra, porque a palavra que estava saindo da boca do profeta era a palavra de Deus, e nós temos neste altar um altar apostólico, e o que sai deste altar está saindo da boca de Deus. Nós tivemos uma palavra profética para este ano, que nós estamos vivendo na visão do Todo-Poderoso, não abra mão disso. Acredite, muitas lutas, muitas fortalezas, muitos desafios vão aparecer diariamente na sua vida. E você tem que lembrar e repetir esta fala e dizer, esta fala veio da boca de Deus. Eu estou vivendo na visão do Todo-Poderoso. Eu não abro mão da minha vitória, eu não abro mão da justiça de Deus. Eu estou confiante. Era a postura de Elias aqui. Por isso que esse contexto, não vou ler com você, está lá em 1 Reis 17, depois vale a pena você vir aqui nas páginas do livro e ver também a abordagem maravilhosa que o nosso apóstolo faz, mas o que fica evidente aqui é o quê? A obediência de Elias. Elias sabia que era Deus falando. Primeiro, que eu tenho dito aqui já há algum tempo, irmãos, importante é você estar atentos. Você vê que essa palavra profética para nós deste ano, que está lá em Números, diz, olha, na visão do Todo-Poderoso, de olhos abertos. Nós precisamos estar submissos e de olhos abertos, atentos. Primeiro, nós precisamos identificar de quem é a voz. Cuidado, tem muitas vozes por aí. Então, primeiro, Elias, quando foi ao Acabe, ele sabia de quem era a palavra que estava na sua boca. E ele deu a palavra de ordem. Depois você sabe que mais na frente, novamente ele vê lá a nuvenzinha e diz, olha, agora é chuva. Então era autoridade. Mas nesse percurso todo, houveram vários desafios. E você vê que ele foi alimentado por corvos, né? Está aqui no contexto, o sustento era trazido por corvos. Quantas vezes, não é verdade, você está numa situação e aparece alguém, então, são corvos mandados por Deus. Sabe? Desse contexto, inclusive, dizem alguns teólogos, historiadores, que poderia se tratar de pessoas, porque naquela época eram chamados assim, os escravos, as pessoas que levavam, que serviam, que cuidavam de situações, eram chamados de corvos. Então, foram realmente anjos que apareceram, que a palavra denomina como corvos, não teria nem sido ave. Há uma discussão teológica sobre isso, só uma palhinha para você saber. Mas o que importa, amados, é que, apesar de todas as contrariedades, Deus mandou suprimento para aquele homem. Em todos os momentos, depois tem a história também, né, de todas as vitórias dele, que você deve olhar nesse contexto, mas eu quero entrar com você mesmo agora. Temos aqui os textos que evidenciam a importância da obediência, está também aí na sua apostila, você deve ler em casa, mas na página 99, acho interessante que, você sabe que nesse contexto ele teve um outro mandamento para encontrar aquela viúva de Serepta, né? É até difícil falar, é Serepta mesmo o local, lugar difícil, né? E ele se encontrou com uma mulher, e aqui na página 99 o apóstolo explica, interessante, ele diz assim, quem é esta mulher? Sempre que a Bíblia fala na mulher, não é apenas um corpo feminino a que se refere, mas a igreja de Jesus. Então a mulher, portanto, é a igreja, né? Nós temos a igreja hoje. E quem é o profeta? O profeta tipifica o ministério. Então uma igreja com o ministério. Nós temos isso aqui na nossa vida. Você pode ficar seguro, você pode ficar tranquilo com a sua vida, com relação a essa palavra. Ele diz aqui na página 100, o segredo contido nessa referência bíblica está em, primeiro, dar para o ministério, para que depois tu e os teus tenham. Entende? Então, a igreja de Cristo agora, você como igreja de Cristo, o que você deve fazer? Você deve servir a Deus. Você como componente, eu sempre digo que para que essas paredes sejam igreja, nós temos que ter aqui igrejas, que somos cada um de nós. Então, simbolizando, não é,
numa analogia, é interessante nós entendermos que este altar é a provisão, como eu falava agora há pouco. Foi o que aconteceu, diz, a farinha não acabou, o azeite não faltou. Então, você que é a igreja de Deus nessa terra, e tem um profeta, tem um ministério, tem um altar para servir, olha que bênção, irmãos, estamos com, digamos, como diria o mineirinho, né? Estamos com a faca e o queijo na mão. É só ouvir o profeta, é só servir este ministério, que você tem segurança da provisão total de Deus. Você tem segurança de que está na obediência a Deus. Amém? E depois Deus quer tua prosperidade, que é o nosso tema central de hoje, está no capítulo 9, página 109 do livro. Tem um comentário aqui na página 109, logo no segundo parágrafo, que o nosso apóstolo diz assim: eu tenho uma preocupação pastoral, porque percebo que existe uma grande parte da igreja de Jesus Cristo vivendo os benefícios das promessas de Deus, mas por outro lado, há um grupo imenso de pessoas de Deus em todas as igrejas, e acreditem, amados, até às vezes aqui no nosso meio, que não está com o ouvido ainda tapado, ainda não entendeu a revelação. E ele diz, são pessoas que não desfrutam da bênção da prosperidade financeira. São pessoas que veem seus sonhos sendo esboroados e que nunca perceberam que é possível que a sua vida financeira, seus salários, seus bens estejam expostos à ação maligna, se não estiverem dentro da visão, né, da proteção de Deus, da proteção do Senhor. E aí, ele traz aqui esse texto de Joel, quando fala ali dos gafanhotos, está em Joel capítulo 1, versículos 3 e 4, não vou ler o texto com você, depois você lê em casa, mas ali tem um desmembramento dos tipos, inclusive, quando Joel fala de gafanhotos, porque o que acontece? Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Você pode até colocar no telão o texto de Joel capítulo 1, tá? Versículos 3, vai passando aí a 4, enquanto eu vou explicando. O que nós precisamos entender aqui, amados, é que nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então, as tendências humanas, você vê, a máxima da economia, como eu falei agora há pouco no nosso ofertório, é de que os recursos são escassos e o consumo é ilimitado. Isso é a forma como o mundo vê. Isso é por causa da ambição desenfreada. Isso é por causa do egocentrismo das pessoas. Todo mundo quer ter mais, e primeiro o camarada quer ter dinheiro para comprar tudo que ele quer. Depois ele quer ter dinheiro para comprar tudo que todos que estão à volta dele querem. Depois ele começa a esquecer disso, porque aí ele quer guardar dinheiro. E depois já não tem nem lugar mais para guardar. E aí, meus amados, é o que Paulo diz a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é por isso que o consumo é ilimitado. Agora, quando você está dentro da visão do Senhor, você começa, primeiro, a mudar os seus valores totais, ou totalmente os seus valores, com relação a essa questão de posicionamento perante o dinheiro. E depois, você começa então a cercar-se de quê? Do que o mundo faz, porque o mundo é isso mesmo. Aí, olha, Joel fala do cortador, o apóstolo desmembra aqui, é interessante você vir no livro, depois dar uma olhada, ele diz no número 1, o cortador, o tipo de gafanhoto, olha só, é um gafanhoto que age nas lavouras, estragando os frutos e arruinando toda a plantação da lavoura. Quantas notícias nós ouvimos inteiras de cafés e lavouras que são também destruídas, o pessoal do plantio entende disso, é por isso que Joel, naquela época, a época da agricultura, usa tanto isso. Depois o migrador, esse não é um gafanhoto que se estabiliza num local, ele migra, né? Ele vai lá, ele é sazonal, naquela região que está acontecendo o momento de flora, daquela árvore, daquela determinada planta, ele está ali passeando por onde vai. O devorador, o devorador, a Bíblia diz que ele vai fazer o que o cortador e o migrador não fizeram. Ou seja, o devorador é violento. O que a palavra de Deus diz lá em João 10:10? Que o ladrão, João 10:10, é bom você fazer uma remissão e jogar aqui, né? Se você está com o livro aí, coloca aí na página 112, habitue-se quando nós estivermos ministrando com o livro, você pegar, eu estou aqui acompanhando a leitura pelo livro, ó. Você compra o livro e traga para o culto, para a gente acompanhar, e você pode anotar aí, ó, na página 112 do livro, coloque aí João 10:10, coloque aí, olha, porque os tipos de gafanhotos que o apóstolo vai colocando aqui, é exatamente isso.
João 10,10 diz que o ladrão vem somente, eu gosto dessa versão revista atualizada João Ferreira de Almeida, somente para roubar, matar e destruir. Quer dizer, que há um antídoto quanto a isso, que é Jesus, que é andar na visão do Todo-Poderoso, que é fazer o que nós fazemos tão bem aqui, graças a Deus, às terças-feiras, né? Eu posso olhar aqui nos olhos de cada um e eu vejo aqui dizimistas fiéis. Graças a Deus, temos hoje uma expressão na nossa igreja, financeiramente, com poucas pessoas, mas são pessoas que já estão tão pautadas na palavra que sabem desse valor. E aí, Cristo disse lá em João 10,10, ele disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em escassez, debaixo do devorador, do migrador, do destruidor e do cortador? Não, irmãos, debaixo, sabe, da abundância de Deus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ele diz, olha, o devorador, ele destrói tudo, ele na verdade, ele devora, ele acaba com o que sobrou, com o restinho. Então, são classes de gafanhotos e o destruidor, vem roubar, matar e destruir. Olha só, hein? Aquilo que os 3 anteriores não fizeram, faz o destruidor. E Joel diz que está falando para que digamos aos nossos filhos e estes a seus filhos, ou seja, a nossa importância de estarmos o quê? Promulgando esta questão e lembrando a todos que há uma realidade neste mundo que é de escassez, que é de falta, que é de consumo ilimitado e recursos escassos, mas que há uma realidade diferente para nós, irmãos. Você está entendendo? É isso que eu quero que você fique, sabe, mais focado. Vale a pena você ir no livro, olha, nosso apóstolo desmembra aqui, explica detalhadamente essas questões todas. Mas o importante é que nós entendamos que nós temos um antídoto para isso. Diga, o antídoto. Diga, o que me interessa é o antídoto, bispo. Vamos no antídoto? Vamos no antídoto. E olha, não é aquele que botam por aí, que colocam por aí, porque você vê, nós vivemos as crises aí, né, agora nesse negócio da vacinação, e aí vem um e diz, não, cuidado, porque a vacina, e tal, e você fica num risco, o antídoto de Deus, irmão, não tem efeitos colaterais. Esse aqui é o grande lance, né? A vacina que Deus te dá, não tem efeitos colaterais. Ele diz assim, Lucas 6,38, dai, e dar-se-vos-á. Diga, o segredo está no dar. O segredo está no dar. Generosidade, irmãos. Diga, a cultura da generosidade. Seja generoso. Algumas pessoas vieram aqui na frente e disseram, bispo, eu quero ajudar. Como é que eu faço? Eu quero ajudar o Joás. O nosso Joás tem que ir para o retiro. Vamos ajudar. Lindo. Falei, amanhã no balcão, vai lá, expliquei. Quer dizer, nós temos esse desejo, essa cultura de generosidade. Não vai parar no Joás, eu tenho certeza que vamos ajudar outros jovens também a irem para o retiro. Dai, Lucas 6,38, e dar-se-vos-á. Dar-se-vos-á o quê? Um pouquinho. Só aquela aguinha, sabe, no quartel a gente ficava 4, 5 dias no mato, como a gente chamava, nas nossas treinamentos de sobrevivência, e cada um só podia levar o seu cantil com água. Às vezes a gente levava 2 até, mas logo aquela água começava a ficar escassa, e às vezes um colega que não tinha água, queria água, e a gente, para não dizer que não dava, a gente pegava e enchia uma tampinha do cantil, era assim mesmo, e dava, e o cara ainda agradecia a beça, porque molhava os lábios, e ele sabia que não podia querer mais, porque eu tinha para mim. Eu também já começava a tomar na boquinha só na tampinha do cantil. Quem serviu quartel aqui sabe dessa experiência, né? Tem gente que tem medo de servir quartel é muito bom, querido, porque você aprende superação, aprende a dividir, você sai outra pessoa, fazendo aqui uma propagandazinha, e agora agora você pode fazer a sua inscrição, né, o seu alistamento pela internet, olha, antigamente era uma fila quilométrica, passava vexame, hein, general, gritavam com a gente lá, e agora já pode fazer pela internet, olha a facilidade, né, tem gente que nem vai, mas vá. Eu vi o apóstolo mostrando essas fotos dele do quartel, no domingo, eu falei para ele, apóstolo, deu até vontade de voltar para o quartel, viu? Vendo suas fotos aí, lá na sua brigada, onde ele comandava. Mas,
só uma palhinha, né, falando desse assunto, para você entender que a provisão de Deus, mas não é na tampinha do cantil. Aí que está a diferença. A provisão de Deus é sempre de maneira, sabe, amados, desculpe, é para testemunhar mesmo, é para mostrar para o mundo a diferença. E em tempo de seca, sabe, em tempo de escassez, nós estamos vivendo, acreditem, no Brasil e aí pelo mundo, a maior oportunidade, guardem esta frase que eu estou dizendo para você agora, no dia 6 de fevereiro de 2018. Nós, filhos de Deus, estamos vivendo a maior oportunidade dos tempos de mostrarmos que quem serve a Deus tem provisão. Se o Carlos Henrique estivesse aqui agora, ele puxava um aplauso. É que ele não veio hoje. Se vocês não aplaudem, eu não tenho tempo nem de tomar água, irmãos, porque a hora corre. Alguém quer escrever, né? A maior oportunidade, por causa dessa crise globalizada, que está no Brasil e no mundo inteiro, porque não pense que isso é regional, não, isso é generalizado. Nós, a frase é essa, nós, filhos de Deus, temos a maior oportunidade de mostrar a este mundo que nós temos provisão. Quem serve a Deus tem provisão, entende, Joel? Em tudo, amados. E ele diz em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á. E aí ele desmembra, ele diz uma boa medida. Com Deus, amados, é sempre uma boa medida. Faz assim para o irmão, aponte o dedão e diga, olha, é uma boa medida, hein? É uma boa medida. Sabe como é essa boa medida? Ele vai desmembrando, ele diz, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vão te dar com medo de faltar água, com aquela tampinha do canil, não, irmãos, é generosamente vos darão. É a cultura da generosidade. Eu me lembro quando era criança, pequena, lá em Barbacena, né, que ia lá comprar o saquinho de pipoca, passava o pipoqueiro, que alegria. O pipoqueiro pegava aquele saquinho de pipoca e colocava um pouco de pipoca, aí enchia, né? Aí ele batia a pipoca assim, sacudia no carrinho, batia, descia até o meio. Aí ele pegava mais um pouco e colocava, enchia de novo. Aí ele pegava aquele negócio que ele enchia e batia em cima do saco assim, lembra? Em cima das pipocas, a pipoca arriava mais um pouquinho. Aí ele colocava mais pipocas. O que acontecia? Começava a entornar, ele falava, vem com a mão aqui, garoto. A gente botava a mão por cima e saía carregando a pipoca, lembra? É essa a colheita. Isso é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, irmãos. Generosamente. É a cultura da generosidade. Então, esse é o verdadeiro antídoto. Diga, esse é o verdadeiro antídoto. Na página 118, o apóstolo diz assim, se souberes, nosso apóstolo Miguel Ângelo diz na página 118, se souberes ouvir o que Deus está te ensinando, terás a vida modificada. Amados, eu sei que vocês têm ouvido, vocês são grandes sinais de Deus, são colunas nesse ministério. Pessoas que estão nos ouvindo pela internet estão tendo a oportunidade de entrar também nesse viés de provisão e de prosperidade. Então, queridos, nós vamos aqui entender, né, nessas próximas colocações, que para nós tem um diferencial, sabe? Para nós não adianta. Aqui você vê, esse livro já foi lançado há alguns anos, e o nosso apóstolo coloca, inclusive, alguns exemplos, né, alguns exemplos de situações já naquela época, hein, em Ruanda, no Brasil, que só pioraram. Não vou nem ler, porque seria quase que uma repetição aqui do que nós estamos vivendo. Você está vendo aí, tudo que ele traz aqui no livro só agravou. É só você pensar no que você vive hoje quando liga a televisão, né? Ele fala aqui, olha, as empresas, lucros roubados, gerando falência, quer dizer, situações fraudulentas, né? Famílias, uma falta de obediência a Deus gera também causas, muitas causas tristes, tremendas, que eu não quero nem falar
tanto sobre isso. O que eu quero dizer para você é dentro desses comentários todos aqui importantes que você tenha na sua casa, no livro, é da página 125, quando o apóstolo, então, ele coloca, atenção, achei legal esse comentário aqui, né, do nosso apóstolo, quando ele coloca, você está passando os textos aí, né, ô Joás? Mas acho que é nesse texto que a gente vai chegar agora, ainda não passei por ele não, pode ficar paradinho aí, que ainda não passei por esse não, mas pode ficar nele que tá tão bem. Você está com o livro aí também? Olha, está indo direitinho. Bom, mas, aliás, antes desse, nós vamos colocar Malaquias 3. Vamos colocar Malaquias 3. Malaquias 3 diz assim, olha, atenção, na página 125, o apóstolo Miguel Ângelo diz, como vencer o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor? Como amarrar suas ações? Como proteger nossos bens, nossos patrimônios, nosso salário, depois que ele desmembra, né, esse caos, essa coisa caótica que Joel traz, falando do gafanhoto, ele diz, qual é o segredo para o cristão ter vitória sobre eles? Aí ele diz, só o dízimo é o antídoto contra essas situações. Então, Malaquias 3, 10 a 12, que você diz, você vê Malaquias aí num momento importantíssimo da igreja, inclusive a palavra de Malaquias, o livro de Malaquias termina com a palavra maldição, para você ter uma ideia, né? E aí o Senhor enfatiza aqui um momento dramático, ao ponto dele dizer, olha, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. Então Deus enfatiza uma questão de ordem, sabe, que ele deixou como diferencial para a nossa vida, que é a igreja, né, a manutenção da igreja nesta terra. Ele disse, quando você faz isso, você pode me provar, se eu não vou abrir as janelas dos céus, não vou derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa, que eu acho lindo, né, esse versículo 11, porque, irmãos, você promove e provoca um cinturão de segurança financeira. Olha, um CSF, eu gosto de acrônimo, diga o dízimo, é um CSF, cinturão de segurança financeira, sobre a sua vida e sobre todos à sua volta, você está entendendo? E ele diz, olha, no versículo 11, repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O 12, tem 12 aí, todas as nações vos chamarão, felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós seguirmos, e nós vamos seguir, e na graça de Deus é maravilhoso, porque a gente entende isso, e é por isso que 2 Coríntios, que é o nosso texto, praticamente, para vocês terem uma ideia, quase que o nosso moto, que nós citamos aqui nos nossos momentos de dízimos e ofertas, porque, para mim, a maior definição, né, da vida espiritual financeira, diga vida espiritual financeira. Porque quando você dizima e oferta na casa do Senhor, você espiritualiza aquilo que é mais humano. Vou repetir, quando você dizima e oferta na casa do Senhor, você espiritualiza aquilo que é mais humano, aquilo que é mais carnal, o dinheiro. Não está aí não, mas está na minha mente, no meu coração, ao ponto do sábio dizer, o dinheiro atende a tudo. Eclesiastes 10, 19, o dinheiro atende a tudo. Então, você espiritualiza aquilo que é mais humano, e você passa, então, a ter uma condição que vai ser destaque, diga, uma condição de destaque na obra de Deus. Destaque. As pessoas vão olhar para você, às vezes eu e minha esposa, às vezes a gente fala assim, amor, não sei, às vezes a pessoa olha para a gente, parece, sabia? Olha, oxe, aquele camarada tá, às vezes a gente tá até num momento meio complicado, assim, com os desafios naturais do dia a dia, não é? Claro. E a gente diz, olha, mas a pessoa olha para você e vê você sempre bem, vê você seguro, tranquilo, sem temor do mal, vê você naquela postura que Paulo também fala lá em Filipenses 4, não está aí não, mas está na minha mente, no meu coração,
do versículo 10 ao 12, né, quando ele diz, olha, aprendi a viver contentamente com tudo e tal. Então, essa é a postura. A gente tem uma classe de segurança, irmão, que a gente sabe que vai colher, que tem o tempo de Deus, que tem a hora certa. Se Deus não te deu exatamente aquilo naquele dia ainda, é porque não é o momento certinho, sabe? E nós vamos avançando com coragem, força e fé. Diga, coragem, força e fé. 2 Coríntios 9, 6 a 11, nosso apóstolo dizendo assim, o nosso apóstolo começa aqui, antes desse versículo, ele diz uma frase que tocou muito meu coração. Ele diz assim, Deus não faz acepção de pessoas, Ele abençoa quem Ele obedece. Quer dizer que a nossa questão com Deus, amados, não é uma coisa de livre-arbítrio, é uma questão de obediência. Deus não faz acepção, obedeceu, recebeu. Diga para o irmão, obedeceu, recebeu. E acredite, a primeira coisa que nós recebemos é aquela sensação do dever cumprido. Sabe, quando você está cumprindo uma ordem, amados, volta, eu gosto dessas experiências, eu fiquei 2 anos e 9 meses na Brigada Paraquedista, né? Fiz os treinamentos, você possa imaginar, de sobrevivência, dei 31 saltos, então, eu conheço bem essas coisas, e às vezes tem ordens que são meio absurdas, que um comandante dá para você fazer, ainda mais no momento de treinamento. Mas se você está seguindo a ordem, amado, você vai e faz, porque você tem proteção, porque você está obedecendo. Então, quando você obedece, você dizima, você oferta, você sabe, poxa, você às vezes está numa situação e tal, complicada naquele dia, mas você diz, mas espera aí, mas eu dizimei, eu ofertei, você tem na tua mente uma segurança, amado. Você tem uma tranquilidade, sabe por quê? Porque você já obedeceu. Está entendendo? Diga, o segredo na vida do crente é obedecer. Obedecer. E aí o apóstolo diz, ele abençoa quem obedece. Ou seja, a bênção é manifestada na vida de quem obedece. Às vezes a resposta de Deus, às vezes você quer... a Bispa Rosa agora há pouco me disse, olha, bispo, pensei ontem num carro zero. Eu não sou de falar, mas agora quando liguei com ela aqui, disse, olha, está na hora de trocar aquele carro, não foi? E ela disse, bispo, confirmou. Já sei que não vai demorar, já vamos estar consagrando mais uma chave de carro zero. Sabe por quê? Porque Deus confirmou, ela não falou nada comigo, não, mas veio uma palavra, eu falei do carro. Deus confirmou, tem o tempo certinho. Talvez ele esteja um bom tempo dizendo, poxa, já está na hora de trocar o carro, está na hora, mas ainda não era a hora, agora chegou. É mais ou menos por aí. Então, com essa segurança, mais ou menos, não é, com certeza por aí. Sabe, é sendo fiel, é tendo uma palavra profética, é ouvindo aquilo que Deus mandou. Se Deus mandou, você vai obedecer. Obedeci, agora eu espero o tempo de Deus em tudo, E aí diz a palavra, isto afirmo, gosto, né, dessa versão, isto afirmo. Ou seja, isso eu posso dar o meu aval, eu posso falar categoricamente. Paulo diz à igreja dos Coríntios, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ou seja, há uma garantia. Você não pode escolher aquilo que você vai colher, amado, mas você pode escolher bem na hora de semear. Semeie o melhor e você vai colher com abundância. Então, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode, diga, Deus pode. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, eu gosto dessa conclusão aqui, quase não vou lá, mas a conclusão aqui é maravilhosa, porque ele disse assim, olha, a fim de que tendo em tudo, entendeu, Raluan? Em tudo, ampla suficiência, não é a tampinha do canil só com água para molhar, o molha-beiço que a gente chamava no quartel, né? Não é só isso. Não é só isso. É mais, ele diz, é tudo, ampla suficiência. Ele disse agora, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, ou seja, você começa a seguir, normalmente, esse círculo, você está cumprindo, você sabe que você tem, que não é para
ostentar, é para testemunhar. Olha, sabe o que acontece comigo às vezes? Não é sempre, porque a minha semente que eu tenho na minha mão não é para os porcos. Mas quando Deus coloca no meu coração, sabe essas pessoas que às vezes estão num sinal e tal, vêm vendendo alguma coisa, às vezes eu olho assim, eu já deixo ali separado umas notas de R$5 no meu carro, deixo lá guardadinha, às vezes falo para mim, não pega essas notas aqui não, deixa isso aqui, umas notinhas de R$5. E quando eu vejo alguém, ele vem, quanto é a bala? É R$1, R$2, geralmente, eu pego uma nota de R$5 e dou. E digo, não precisa, porque às vezes aquilo está quente do sol, não sei onde ele guardou, eu nem quero. Eu digo, não precisa, é só para abençoar a sua vida. Eu faço isso, eu sinto no coração. Já dei nota maior quando não tem a de 5, né? Mas, pelo menos, eu procuro fazer, sabe, o que está ao meu alcance, para ser bênção na vida de alguém e mostrar um sinal daquela pessoa, falar, olha, eu quero ser bênção. Não estou aqui, e a pessoa ver Deus na minha vida, é diferente, é uma oportunidade. A verdade é que você deve pegar a sua vida financeira para mostrar a este mundo que você é bênção. Ouça a voz de Deus, Deus vai te direcionar, quando Deus te mandar abençoar, abençoa. Não é para você administrar seu dízimo, o dízimo é oferta, você deve trazer ao altar, mas Deus vai te dar tanto, amado, que você vai ter para emprestar a muita gente, não tomarás emprestado. Ainda te digo mais, quando um filho de Deus, alguém que você sabe que é de Deus mesmo, te pedir um dinheiro emprestado e você puder, só empreste se você puder, se aquilo ali estiver te sobrando, se aquilo não te fizer falta, porque se aquela pessoa não puder te pagar, você não pode nem cobrar, é o que manda a palavra, sabia? Tem gente colocando irmão na justiça aí porque não pagou, errou, porque emprestou daquilo que lhe faltaria, não é para você emprestar do que lhe falta. Mas quando você tem para emprestar alguma coisa que não vai lhe fazer falta, empreste de coração. E se um dia aquela pessoa te pagar, graças a Deus, se ela não te pagar, não pode ir contra o irmão, não pode ficar com ódio, não pode estar fazendo gabinete. Olha, aproveite. Desculpe, deixa eu te lembrar. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. É generosidade, Ives. Desculpe, eu sei que de repente vai acontecer aí que alguns irmãos vão sofrer, vão dizer, eu não vou pagar mais, né? Desculpe, mas eu precisava ensinar isso, porque está na Bíblia. Sabe, está na Bíblia. Então nós devemos seguir o que Deus fala. Obedecer, irmãos, obedeceu dá certo. Obedeceu dá... Me vem umas coisas aqui, não dá nem tempo de contar agora. Depois você me pergunta, que eu já passei aqui dentro com essas situações, mas é assim, meu irmão. E eu fui aprendendo, eu vou te falar, eu sou uma pessoa que hoje, se eu tiver para emprestar e não for me fazer falta, eu vou emprestar, porque eu não vou cobrar. Se eu não te emprestar é porque não estava tão legal assim, mas eu acredito, eu quero isso na minha vida, eu recebo isso para a minha vida, amados. Sinceramente, quando alguém que vier a mim, que for realmente de Deus, sabe, Gilda, que for um momento de Deus, que eu senti mesmo que eu preciso ser bênção para aquela pessoa, que eu tenha para emprestar. Eu quero isso na minha vida, eu sei que Deus já tem trabalhado ao longo da minha vida, eu estou preparado. Você está preparado para isso? Você tem que estar preparado para isso. Às vezes você quer ter muito, às vezes você quer ter provisão, mas você não está preparado para fazer isso. Tem que estar preparado, irmão. Se tem uma pessoa que é modelo para nós nesse ministério, é nosso apóstolo. Às vezes eu vejo, porque eu trabalho, né, às vezes em umas áreas aqui na igreja, ajudo em outras áreas que tocam nesse ponto, eu vejo nosso apóstolo sendo generoso, sabe, você não tem noção. E a gente diz, poxa, já está demais da conta, né? Mas isso é uma questão, talvez uma das questões principais, porque olha, como ele diz aqui, isso parece às vezes que eu saí do contexto, não saí não, eu estou dentro do texto, é que eu conheço o texto, graças a Deus. Esse texto aqui de trás para frente, de frente para trás. Poderia recitar aqui para você sem ler, mas como eu estou com um livro aqui, tenho esse apoio, eu vou fazer isso para economizar minha mente, não é verdade? Mas olha, ele diz aqui, superabundez em toda boa obra, irmãos, então ele nos dá ampla suficiência, o que eu estou falando é disso, boa obra, é para que a gente venha a superabundar em toda boa obra. Opa, é boa obra, eu estou nessa, está entendendo? É igual do caso agora que nós dissemos, poxa, vamos patrocinar, né? Vamos ser
patrocinadores de alguns jovens que não estão podendo ir ao retiro ainda. Deus ainda não, sabe, ainda estão no tempo, ainda estão nesse momento de sua prosperidade. Sabe que jovem passa por uma fase complexa, né? Essa fase dos 14 aos 18, 19, 20 anos, é aquela fase que está ainda transitória e precisam do nosso apoio. E aí você vê uma oportunidade, as pessoas vêm, eu quero ajudar, eu quero ajudar. É isso, é abundarem, superabundarem em toda boa obra, irmão. Viu que é boa obra? Aí ele diz, olha, porque aquele que dá semente, o versículo 10, não é isso? Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento. Hein? Então, olha aí o nosso cinturão de segurança financeira. Você está vendo? Está aí, olha. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. É segurança ou não é, irmãos? Obedeceu, meu amado. É isso aí, é o contexto. E eu gosto desse fechamento, né? O fechamento, como diria o bom português, o acabamento final, né? O acabamento final, maravilhoso. Olha aqui o versículos 11, Arinda, que lindo, que garantias nós temos aqui, nesse contexto, né, do versículo 11, olha, enriquecendo-vos em tudo, amados, em tudo, diga em tudo. Levanta a mão direita e faz igual a Rosângela, o Raluan e o Elias, ó, a mão da autoridade, diga, eu recebo em tudo. Enche a boca, diga em tudo. Em tudo mesmo. Só que tem uma coisa, olha depois da vírgula ali, você está disposto? Você pela internet está disposto? É da cultura da generosidade que eu estou falando. Não é para torcer o nariz quando às vezes num culto o apóstolo vem aqui e a pessoa diz, mas já teve a oferta, já teve o dízimo e agora, epa, está pedindo 100 reais para o telão e levanta e segura a mão e põe a mão para trás. Não, irmão. É levantar a mão e participar. Tem mais um desafio, é toda boa obra, é oportunidade, é generosidade. Não é torcer o nariz para a obra de Deus, não. Primeiro para o reino de Deus. E depois para aqueles que são de Deus, estão ainda passando por necessidades, e Deus toca no seu coração. Você não pode dizer não, irmão. Depois eu vou pegar um dinheirinho emprestado aí, lá no final, viu? Não diga não. Estou preparando o povo, depois ali, nada. Isso é ruim, eu não sou mercenário, amados. Eu quero ser bênção. Depois me pede lá que se eu tiver eu te empresto, não tem problema não. É uns 10 reais, hoje a gente resolve. Não. Graças a Deus, irmãos. Eu falo isso de coração aberto. Muitas vezes, quando saio daqui, alguém diz, ai bispo, estou precisando da passagem e tal. E eu olho lá, porque nem eu sei, graças a Deus. Coloca o dinheiro, né amor? Na nossa casa não tem isso. A minha filha diz, pai, quero ir em tal lugar. Pega lá, ela já sabe onde está. Não vou dizer aqui para o mundo todo não ouvir, mas, né? A minha esposa diz, amor, porque é assim. Não que elas precisassem, mas eles, sabe, eu sou o sacerdote da casa e glorifico a Deus pela minha família, amados. Eu prego o que eu vivo. E elas falam comigo, eu vi que às vezes tem constrangido, né? Isso antes, quando a minha esposa ainda trabalhava, sabe o que ela fazia quando recebia? Muitas vezes, ela transferia imediatamente o salário para a minha conta, porque eu que administrava tudo, era isso. Hoje, graças a Deus, nem tenho conta, a conta está no nome dela, quem manda no dinheiro é ela, né? Eu sou o cabeça, mas ela é o pescoço. Mas nesse momento final, eu quero te dizer, porque eu tenho que pregar com o meu exemplo também, claro, não é? E sabe, muitas vezes eu não sei se tenho, a verdade é essa. Às vezes estou saindo daqui, a pessoa, eu vou lá, abro, olho lá meu baúzinho, e ali sempre tem lá uns 10 reais, 20 reais, e eu, acredite, a pessoa veio ao culto, está precisando de uma passagem para ir embora, eu pego e dou, irmãos. Já fiz isso várias vezes. Às vezes são os últimos 20 reais que tem ali, porque, sabe, dinheiro na mão, diz o poeta aí, é vendaval, e a gente vai usando mesmo, dinheiro é para isso. Mas eu quero dizer para você, é que eu estou preparado, em nome de Jesus. Eu repreendo qualquer pensamento de avareza na minha vida, qualquer dardo inflamado do inimigo, irmãos. Sabe, eu quero viver esta verdade, porque, desculpe, eu preciso voltar a esse fechamento, Ângela, que é maravilhoso.
uma semeadora inconteste na obra de Deus, Ângela, e eu poderia citar nome por nome aqui, irmãos, acredite, terça-feira aqui é um celeiro que é uma bênção, desde o primeiro até a última lá, eu poderia citar o nome de cada um aqui. Imagine com uma mensagem dessas, imagine com um tema desses, irmãos, quando a gente reaviva, sabe, traz à memória o que pode dar esperança. Tenho certeza que a Deus vai fazer um bolo daquele de empim que só ela sabe fazer. No final do mês já tá programado, irmãos. Já vai chegar, mas vai trazer um preparado, separado para mim, né? Fase primeiro do bolo, lembra da profecia? Que ela está ali, eu preciso fazer alguma coisa para o bispo Daniel, vai trazer um bolo de empim, irmãos, que só ela sabe fazer. Irmãos, encomendem bolo com a deusa, viu? Mas não igual a mim, encomende, né? O meu é pela generosidade, porque, olha, vale a pena experimentar, irmãos, esse bolo de empim. E ela atende também a domicílio, ela entrega na estação do BRT, na Praça Seca, ela está ali balançando a cabeça, desesperada. Não, bispo, não. Olha, Deus quer fazer, deusa. Você pode. Vamos melhorar aquele fogão, fazer esse bolo para ganhar dinheiro. Me dá 10% além do dízimo. Não, 10, esquece isso. 10% do dízimo, 10% para o bispo. Não, brincadeira. Irmãos, é só para você ficar comigo mais esses 5 minutos, estamos concluindo. São 11h55. Mas esse fechamento que eu já anunciei várias vezes é maravilhoso. Eu estou criando essa expectativa com você, porque quero falar desse texto com você de uma forma maravilhosa, desse fechamento. Bispo, tem mais, é? Tem. A Arinda chegou até a descruzar os braços agora. Pegou até a caneta para anotar. Irmãos, tem uma sequência de porquês aqui maravilhosa. Tem uma sequência de paraquês, né, se eu pudesse aqui num neologismo, usar essa expressão, ele diz assim, olha, a qual faz que, por nosso intermédio. Então, quando você entra nesta cultura da generosidade, ou seja, você sabe que Deus vai te dar pão para alimento, vai multiplicar, vai acrescentar, e você vai ter para sobrar mesmo, é boa medida, é recalcada, levante a mão direita aí, levante, é recalcada, é sacudida, é transbordante, você sabe que é para toda a generosidade, porque lá em Lucas 6,38, que você pode fazer uma remissão com esses textos, diz assim, generosamente vos darão, generosamente, você dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe, é um fluxo, irmãos, é um CPP, coloquei CPP, cultura poderosa da prosperidade, Requemantanai, não é mais um imposto do governo não, irmãos, CPP, cultura poderosa da prosperidade, diga, você dá e recebe, dá, primeiro vem o dar, está vendo? Tudo com generosidade, e depois ele diz, para que serve isso, irmãos? Para que serve? É o fechamento, que eu tenho te prometido, tudo dele, por meio dele e para ele, sabe por que Deus vai te dar? Quando você entra nesse ápice, que nós estamos trazendo hoje aqui, Deus te dá, porque Ele vai saber, e Ele sabe, que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. A pessoa recebe de você e agradece a Deus. Quando a pessoa te agradecer, você diga assim, não me agradece não, agradece a Deus. Agradeça a Deus, porque vem dele. Quando você fizer isso que eu faço, com os 5 reaisinhos que eu te falei, porque às vezes para a gente são só 5 reais, você diz, é tão pouco, 5 reais. Não é não, para aquela pessoa ali, teve um dia que eu não tinha nota de 5, eu tinha uma nota de 20, deixa eu contar essa experiência para vocês, era de 20. Acho que foi na Praça Seca ou nessa descida aqui, eu peguei e dei, Deus tinha mandado eu dar para aquela pessoa, Deus falou, dá aí uma semente na vida dessa pessoa, eu dei, era um senhor, e ele disse, olha, vou para casa agora, porque era o que estava faltando para eu comprar o meu gás hoje,
eu vim aqui só por causa do meu gás. Ele estava precisando comprar um bujão de gás. Ele falou, era os 20 reais que estavam faltando. Muito obrigado, vou levar o gás para minha casa. Ele teria que ficar mais 1 hora, talvez, lá para juntar os 20 reais. E Deus tinha mandado para mim, completa o gás dele. Eu não sabia, Deus falou, só dá. E eu dei. Você está entendendo? Então eu disse, dê graças a Deus. Sabe? Graças a Deus. Então, por nosso intermédio, sejam tributadas as graças a Deus. Você está nesta terra para que pelo seu intermédio sejam tributadas as graças a Deus. Depois tem os outros textos aí que corroboram com isso. Olha, aqui na continuação, vem 1 Timóteo 6, 9 e 10, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladam em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro arrasta todos os males, e alguns nessa cobiça, é o que nós já falamos aqui, é concreto. Sabe, não é cobiça, não é querer ficar rico, nessa palavra da sua maior etimologia, é a ostentação. Sabe, não é para ostentar. Às vezes você me vê com um relojão desse aqui, olha, tá vendo? Bicho, tu tá ostentando, hein? Irmãos, isso aqui não é um relógio, isso aqui é um dia o pastor Felipe Torres falou assim, isso não é um relógio, isso aí é uma valorização de pulso, né? Tá bom, ganhei, foi o Fábio Puga que me deu, ó, lá, Bernadette, que de vez em quando está com o pessoal aí, a família aí ligada conosco aí, olha, obrigado, ganhei, me deu, pegou lá e falou assim, você gosta de relógio? Eu falei, gosto. De grande, nem gosto muito, que eu vi que ele estava com um no pulso, não, grande eu não gosto muito, tem um pulso, não, mas eu tenho um aqui, me deu, de vez em quando eu tenho coragem de usar, entendeu? Bênção, é bênção. E daqui a pouquinho eu vou dar para alguém, irmão, se você gostar muito, pode pedir, que de repente é seu. Não tem essa comigo mais. Às vezes a minha esposa diz assim, amor, aquela gravata você deu, amor, essa semana quase brigou comigo, que tem umas gravatas que a mulher gosta, já viu? General, aquela que você me deu, acho que eu já dei, porque é assim, eu uso 2, 3 vezes e passo para frente, irmão. Passa para frente, que atrás vem gente, se eu não passar para frente, quem vem atrás para me dar outra não vai me dar, irmãos. Então, tem que liberar, dá e dá-se-vos-á, dá e dá-se-vos-á, dá e dá-se-vos-á. Você está entendendo? Deixa eu te lembrar mais uma vez. Você está? Fala alto para quem está pela internet ouvir que você sabe. Você está? Está vendo o povo aqui, essa classe como é educada, viu? Mais forte. O próximo texto, que é concreto de tudo que eu já estou falando, nós estamos fechando com esses textos. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, se é esse texto mesmo. Não é não, foi falha minha, porque Joel é JL, e o meu digitador, o Oliveira, porque eu sou Daniel Anecleto de Oliveira. Então eu digo que o Oliveira é o meu digitador, ele digitou JO, ele não teve culpa. Assumo, corrija aí na sua apostila, é JL, porque a abreviatura de Joel é JL. Mas tem no livro, é Joel 2, 23 e 27. Olha aqui o resultado. Não podia deixar esse texto faltar, né? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Quem é filho de Sião aqui, diga amém. Quem é escriba e fariseu, diga amém. Epa. Só um que fala tanto amém para mim, que está no meu coração, né? Peguei você, general. Ele está ali vermelhinho, né, general? Peguei, olha, não consegui pegar um aqui, né? Nosso apóstolo que gosta de fazer isso, de vez em quando pega uns 4, 5. Perdeu a patente, foi agora, regrediu a tenente-coronel, de general para tenente-coronel. Mas olha, alegrai-vos, pois, filhos de Sião,
Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em jacamantereomantaná, em justa medida, a chuva temporã e a seródia, as de vinho e a de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que veio contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Isso está consumado na cruz do Calvário. O gafanhoto, o migrador, o cortador, irmão, qualquer maldição que foi de praga, isso já foi derrotado na cruz do Calvário. Nós temos acesso direto agora. Nós temos o João 10:10, ok? O ladrão vem com essas simbologias para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, mas eu vim. Sabe, é como se Jesus batesse no peito e disse, mas o teu assunto é comigo. O teu papo é comigo. Com devida vênia ao Espírito Santo, quase como um corintiano dizendo, é nós, eu e você. Sabe, general, para nós a realidade está consumada. A prosperidade está liberada. Este ano, irmãos, na visão do Todo-Poderoso, é assim que nós vamos avançar. Sabe? Com a cultura da prosperidade. Com a cultura da prosperidade. O mundo vai ver a diferença. Esse ministério é a diferença. A postura de pessoas que ouvirem a graça de Deus, que alguém que está me ouvindo aí, ainda há tempo, faça hoje uma semeadura especial. Você que às vezes, talvez a sua empresa estava a ponto de fechar, não precisa, só precisa entender a cultura da generosidade. Sabe, esse ministério precisa, às vezes a pessoa olha, a igreja é tão grande, ok, quanto maior a obra, maior o desafio. Semeie na vida deste ministério, sabe? Mande um e-mail para as missões, bispodaniel@igrejacristovive.com.br. Mande o seu comprovante, diga, eu quero me associar a este apóstolo, eu quero me associar a esta visão, eu quero me associar a este bispo de missões, eu quero ter a minha vida neste altar. Você vai ver a diferença. Malaquias 3,18 diz que haverá a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. É isso, essa palavra de Joel, irmão, haja o que houver, custe o que custar, nós estamos na visão do Todo-Poderoso, amém? Provisão total de Deus, provisão total de Deus, Deus quer a tua prosperidade, você tem dúvida disso? Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém? Semana que vem, provavelmente vamos concluir este livro. A semana que vem é a semana que nós vamos estar no retiro. Mas de hoje a 15 dias, vamos então falar sobre o item 10, o poder da prosperidade. E sementeira e o milagre da colheita é o que nós vamos concluir nosso tema para a glória de Deus. Amém. Venham ao altar. Vamos ficar de pé. Eu vou orar, minha esposa depois vai dar a bênção final. E aí nós teremos mais um momento nosso de comunhão ali atrás, para você seguir em paz para o seu lar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por este cinturão financeiro e espiritual, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta poderosa prosperidade, Senhor. Eu creio, Deus. Eu creio na tua vontade boa, agradável e perfeita. Obrigado por tanto que falastes ao nosso coração nesta manhã, com este tema que envergonha o diabo,
e exalta o teu nome. Pessoas chegarão até nós e serão tributadas graças a ti, porque nós seremos bênçãos para essas pessoas. A começar por este ministério, Pai, com a nossa semente, para que vidas sejam alcançadas, Deus. Vidas e vidas sejam alcançadas por esta palavra, Pai. A palavra que edifica, que dá vida e que dá herança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Você está pronto para viver essa generosidade? Você está pronto para viver essa bênção do Senhor? Amém. Eu creio nessa visão do Todo-Poderoso. Eu creio porque a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós estamos aqui, Senhor, servos teus, ouvindo a tua palavra, Jesus, e praticando, Jesus, sendo obedientes. E agora, Senhor, os teus anjos nos levem em paz, Senhor, para os nossos lares, para as nossas casas, Jesus. E a tua graça, Senhor, o teu amor poderoso e as doces consolações do teu Santo Espírito estejam hoje e sempre em nossas vidas, Senhor, manifestadas, em nome de Jesus. E esse povo obediente, que crê no Senhor Jesus, crê na prosperidade do Senhor, diga amém, amém e amém. Amém. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Amém. Obrigada, Jesus.